Olá, meu prezado aluno, olá, minha prezada aluna do nosso curso SERS, tudo bem? Estamos de volta com Direito Penal e nós vamos começar agora um estudo de uma parte muito importante dos crimes em espécie para a prova do teu concurso. Nós vamos conversar a respeito dos chamados crimes contra a fé pública. Os crimes contra a fé pública, eles fazem parte de um grande título do Código Penal que vai do artigo 289, iniciando ali na parte de moeda falsa, até o artigo 311-A, né, com o novo delito de fraude nos certames de interesse público. Então, do artigo 289 até o artigo 311-A do Código Penal, nós temos uma série de infrações que ofendem esse bem jurídico, fé pública, que nada mais é do que um sentimento, fé pública é um sentimento de confiança, né, em determinados institutos, de confiança em determinados documentos que o direito cria e que o direito disciplina. Se não houver um sentimento mínimo de confiança em alguns institutos e alguns objetos que o direito cria e disciplina, que o Estado vai, né, criar e disciplinar através do seu ordenamento jurídico, as relações sociais elas não vão se desenvolver de uma maneira adequada. Então é importante que esse sentimento de confiança, esse sentimento de fé, de crença na veracidade de determinados objetos seja protegido. E o Código o protege a partir do artigo 289. Você já imaginou como seriam as relações sociais, por exemplo, se todas as vezes que você fosse fazer uma compra e entregasse uma nota de R$100, né, essa nota tivesse que ser periciada para ser aceita? Já imaginou se todas as vezes que você tivesse que apresentar um documento, né, numa repartição ou um documento numa entidade privada, esse documento, para ser aceito, teria que ser analisado previamente por um perito para se constatar a veracidade? Então, as relações sociais seriam travadas e seriam impossíveis, né, de acontecerem da forma, com a dinâmica que é necessária. Tá bom? Então, para que haja uma dinâmica nessas relações sociais, você tem que ter um mínimo de confiança em alguns institutos e alguns objetos que o direito cria, disciplina, como acontece com a moeda, como acontece também com os documentos. Então, o nosso sumário de aula apresenta quais são as infrações que nós vamos estudar nesta primeira parte do estudo dos crimes contra a fé pública. É óbvio que em 30 minutos, geralmente a gente estoura o tempo, né, 40 minutos, a gente não consegue fazer uma abordagem de todos os crimes que integram, né, os crimes contra a fé pública. Então, nesta primeira parte, a nossa proposta de encontro é essa aí que você encontra na tela. Nós vamos falar sobre especificamente a falsidade documental, né? Eu não vou abordar os crimes de moeda falsa, porque os crimes de moeda falsa eles são relevantes para alguns tipos de concurso, mas não concurso para a área fiscal, por exemplo. Tá? Não se cobra, né, moeda falsa em concurso de área fiscal. Embora haja uma cobrança realmente na área fiscal muito intensa dos crimes contra a fé pública que se referem à falsidade documental. Tá? De falsidade de documento público, falsidade de documento particular, falsidade ideológica, o uso de documento falso, tudo isso é muito cobrado, né, nas provas da área fiscal, tá certo? Então, a nossa proposta é justamente essa, nesse primeiro momento, a gente estudar os crimes de falsidades documentais, analisando a falsidade de documento público, a falsidade de documento particular. O artigo 297 trata da falsidade de documento público, 298 da falsidade de documento particular, falsidade ideológica, que vem já no artigo 299, o falso reconhecimento de firma ou letra, que a gente encontra ali no artigo 300 e 301, né, a falsidade de atestado médico, que está no 302, e o uso de documento falso, que você encontra no artigo 304 do Código Penal brasileiro. Tá bom? Então é isso que a gente vai estudar, essa é a nossa proposta, a gente está sempre fazendo isso no início dos nossos encontros, né, para que o nosso aluno já esteja devidamente orientado naquilo que a gente vai seguir ao longo da nossa abordagem, apesar de que você já tem o nosso material, né, de aula, o material de apoio, que está muito bem colocado lá, todo o conteúdo. Então, o primeiro crime a ser analisado
é o crime de falsidade de documento público. Mas antes de falar especificamente da falsidade de documento público, e na verdade já para introduzir o estudo da falsidade de documento público e também da de documento particular, eu gostaria de fazer uma divisão com vocês entre dois tipos de falsidade. Isso é muito importante. Existem falsidades que nós chamamos de falsidades materiais. Existem falsidades que são chamadas de falsidades ideológicas. Veja, não confunda o que eu vou dizer, falsidades ideológicas, com o crime do artigo 299. O artigo 299 é o tipo penal de falsidade ideológica, a espécie genérica de falsidade ideológica que nós temos no Código Penal. Mas dentro do Código Penal nós temos também outros delitos que são também de falsidades ideológicas. Espécies, né, de falsidades ideológicas, e não só aquela regra geral do artigo 299, não. Então existe a necessidade de, quando a gente estuda a falsidade documental, de fazer uma diferença entre a falsidade material e a falsidade ideológica. A falsidade material é uma falsidade que se produz na própria forma, na própria estrutura do documento. A forma do documento, a estrutura do documento termina sendo alterada. E como é que eu posso alterar a forma? Como é que eu posso alterar a estrutura de um documento? Ou imitando um documento, falsificando através da imitação, ou da fabricação, se assim você quiser chamar, ou alterando um documento verdadeiro. Todas as vezes que eu fabrico um documento que imita um original, ou todas as vezes que eu altero um documento verdadeiro, eu estou praticando a falsidade de natureza material. Esse vício do documento é um vício de forma, é um vício de estrutura. Tanto que, se ele for submetido a um exame pericial, o perito criminal vai constatar a natureza falsa do documento. Ele vai dizer, olha, essa letra não é da pessoa aqui mencionada. O perito tem condições de fazer isso. Ele vai dizer na perícia grafológica, olha, essa assinatura não é da pessoa que foi aqui referida. Falsificaram a assinatura dela. Olha, esse papel não é verdadeiro. Olha, esse selo não é um selo original. Então, todas as vezes que houver uma falsificação através da fabricação ou através da alteração, nós temos, portanto, uma falsidade de natureza material que, submetida ao exame pericial, vai terminar sendo devidamente constatada, caracterizada. Mas existe falsidade ideológica. E a falsidade ideológica é diferente porque o vício que o documento apresenta na falsidade ideológica não é um vício de forma, é um vício de substância. O problema do documento não está na forma, está nas ideias, nas informações que ele apresenta ou que ele deixa de apresentar. Porque na falsidade ideológica, ou o documento contém informações que não correspondem à realidade, ou ele omite informações que deveriam constar. Vamos imaginar que você vai para um médico, tá? O médico é seu amigo e você pede um atestado, né? Um atestado para apresentar no trabalho e justificar uma falta ao seu serviço. Aí o médico diz assim, mas espera aí, eu não posso fazer isso, você não estava doente? Aí você pede ao médico pela amizade que ele dê o atestado e ele dá o atestado naquele período que você faltou ao trabalho para justificar e não ter o desconto. Não sofrer o desconto do seu salário, da sua remuneração. Veja, o papel do médico é um papel verdadeiro. A letra partiu do punho do médico, né? A assinatura partiu dele também. Se tiver carimbo, o carimbo é do médico. Então, em termos de estrutura, não há problema no documento. Se você levar para um exame pericial, o perito vai dizer, olha, o papel é verdadeiro, a letra é verdadeira, a assinatura é verdadeira e o carimbo é verdadeiro. O problema do documento está nas ideias que ele contém, porque o que ele diz não corresponde à realidade. A natureza da falsidade, nesse caso, é uma falsidade ideológica. A falsidade ideológica não é o que as pessoas geralmente dizem. Ah, José se fez passar por Pedro, Pedro se fez passar por João. Isso é falsidade ideológica. Não é. Falsidade ideológica é uma falsidade documental. Ela exige que alguém produza um documento, mas inserindo no documento, nessa produção, uma informação que não corresponde à realidade. Ou então, retirando do documento, aliás, omitindo no documento, informação que devia constar. Então é isso. A falsidade ideológica é diferente da falsidade material. Por isso que a falsidade ideológica é muito mais difícil de ser constatada na prática.
de ser verificada, porque a falsidade material submetida a um exame pericial, acabou-se. O perito vai dizer que a falsidade existe, por que existe, como existe, se houve fabricação, como foi fabricado, se houve alteração, como foi feita a alteração. Mas na falsidade ideológica o perito criminal é inútil, porque o perito criminal não tem como dizer se aquelas informações batem ou não com a realidade, porque você tem que comparar o que está dito, ou que foi omitido, com os fatos concretos. E o perito não tem condições de fazer essa comparação. É muito mais difícil, não que seja impossível, não é impossível, mas é muito mais difícil você constatar efetivamente a falsidade de natureza ideológica, tá bom? Dito isso, nós vamos então estudar os crimes de falsidades documentais e aí classificando como falsidade material ou como falsidade ideológica, embora às vezes o legislador ele termine, né, fazendo uma verdadeira confusão entre o que seria um crime de falsidade material e falsidade ideológica. Eu vou mostrar isso durante aqui a minha apresentação, tá bom? Então vamos lá, né? Só nos restam 20 minutos para cumprir o bloco, mas vai concluir a ficha independentemente do tempo, né? Então a gente tem aí, olha, o artigo 297 do Código Penal traz o crime de falsidade de documento público, e você sabe que o documento é público quando na sua confecção existe a participação direta ou indireta do ente estatal, tá? Aí o artigo 297 fala falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então veja só, primeira coisa, o documento aqui é público obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente o documento é público, e o documento é público quando na sua confecção há a participação do Estado, por exemplo, o RG, o CPF, o título de eleitor, carteira de reservista, né? São documentos públicos, certidão de nascimento, certidão de casamento. Então são documentos públicos, porque em sua confecção existe a participação direta ou indireta do ente estatal. Agora vejam que a falsidade do documento público estabelecida no artigo 297 é uma falsidade material, pelo menos essa espécie do caput é uma falsidade material. Ele fala em falsificar, né? Ou alterar documento verdadeiro. Quando ele fala em falsificar, ele está falando basicamente da imitação. Ele está falando de imitar, da imitação, né? E alterar é justamente essa alteração, né? Desculpa a tautologia, mas é isso, é uma modificação, né? A modificação do documento verdadeiro, é alterar um número, é alterar um valor, é alterar uma data, né? Isso é também uma forma de falsificação. O que mostra que o crime do artigo 297, né, em essência, pelo menos a forma básica do caput, é uma falsidade material. E a pena é uma pena mediana, né, uma reclusão de 2 a 6 anos, além da pena de natureza pecuniária. Aqui a gente tem os elementos dessa infração, os elementos gerais, vamos analisar esses elementos agora, né? O crime de falsidade de documento público pode ser praticado por qualquer indivíduo, é um crime impróprio, né? O sujeito passivo, a vítima, é o Estado, claro, mas também o terceiro lesionado, que é uma vítima eventual, é uma vítima secundária, porque se esse documento público falsificado ele for, né, utilizado, ele pode terminar prejudicando alguém, lesionando o patrimônio de alguém. O objeto jurídico é a fé pública, a conduta é falsificar, como eu disse, através de uma fabricação, que é uma imitação, ou através da alteração. Conduta típica, ela só pode ser relevante, a conduta só é típica se ela for praticada, né, com dolo, ou seja, ela só tem relevância penal se ela for dolosa. Consuma-se o crime com a própria falsificação, através da fabricação ou alteração, independentemente desse documento ter sido utilizado causando dano a terceiro, já que o terceiro é uma vítima secundária, não é uma vítima obrigatória. É possível tentativa, se por circunstâncias alheias à vontade do sujeito ativo, né, a fabricação ela não é concluída, por exemplo, e a ação penal é pública e incondicionada, como aliás são as ações penais dos crimes contra a fé pública. E aí, veja só para, né, você ficar ligada no seu estudo, que isso pode ser cobrado numa questão, o parágrafo 1º vai dizer que se o agente na falsificação do documento público for funcionário público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo, então não é somente ele ser funcionário, mas ser funcionário, praticar a falsificação do documento público prevalecendo-se da sua qualidade de funcionário. Então a pena vai ser aumentada da 6ª parte. Eu costumo dizer que isso acontece porque há uma censura maior no comportamento,
pela quebra do dever de fidelidade que deveria o funcionário guardar com a administração pública. Então, ele deveria ter uma fidelidade à administração que ele representa, em que ele atua, e ao invés de ser fiel à administração pública, ele quebra essa fidelidade, né, praticando o crime prevalecendo da sua função. E esse parágrafo 2º, ele não é importante, ele é fundamental. A quantidade de questões de concurso que você encontra sobre isso, né, enfim, são incontáveis as questões sobre essa matéria. A gente está falando dos documentos públicos por equiparação. Existem documentos que são públicos por natureza. Os documentos públicos por natureza são aqueles que são confeccionados pelo Estado de forma direta ou de forma indireta. Então, pela sua importância, né, para, enfim, a vida social, o Código diz que a falsificação de determinados documentos particulares, né, vai ser caracterizada como sendo falsificação de documento público, porque esses documentos particulares, para os fins penais, serão equiparados a documentos públicos e, consequentemente, a penalidade, né, vai ser uma penalidade mais alta, a censura vai ser maior, porque a pena da falsidade de documento público é maior que a pena cominada à falsificação de documento particular. E aí ele fala do testamento particular, do título ao portador ou transmissível por endosso, né, das ações de sociedades comerciais, né, enfim, dos documentos emanados de entidades paraestatais. Então há uma série, 5, na verdade, documentos que são equiparados a documentos públicos. E se eles forem falsificados, o crime que se verifica não é a falsificação de documento particular, apesar de eles serem naturalisticamente documentos particulares, tá? Mas será a falsificação de documento público. E aí, como se exige um decoreba, né, os concursos públicos geralmente cobram isso aí de vocês. Então, fique ligado, fique ligada. No parágrafo 2º, ele vai dizer, então, né, que para os efeitos penais, lembrar isso é para efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos o emanado, como eu já tinha dito, de entidade paraestatal. O documento que tenha sido proveniente, originado, de entidade paraestatal. O título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedades comerciais, os livros mercantis e o testamento particular, tá bom? Então esse rol, infelizmente, você vai ter que decorar, tá? Eu sei que dá trabalho, mas as questões de concurso cobram. O documento emanado de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedades mercantis, os livros mercantis, aqui já é o 4, né? Livros mercantis, e também o testamento particular. São os 5 documentos que, uma vez falsificados materialmente, levarão à incidência, portanto, do delito do artigo 297 do Código Penal, porque o Código os equipara para efeitos penais a documentos públicos, tá? E aí foi incluído no Código Penal, né, lá pelo ano 2000, 2001, foi incluído esse parágrafo 3º ao artigo 297, e aí o Código realmente terminou misturando as coisas. E misturando porque esse parágrafo 3º, ele na verdade, ele diz respeito a algumas falsificações contra a Previdência Social, mas que são falsificações ideológicas, são falsidades ideológicas, não tem natureza jurídica de falsidade material propriamente. Veja o que diz o parágrafo 3º. Nas mesmas penas do caput, quer dizer, da falsidade material do documento público, incorre quem insere ou faz inserir. Pronto. Quando eu escuto esses verbos aí, inserir, fazer inserir, isso já é típico realmente de falsidade ideológica. Aí diz, incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência, pessoa que não possui a qualidade segurada obrigatória. Então, eu sou empregador, tá? Tenho uma folha de pagamento e coloco informação que não corresponde à realidade. Eu tenho competência para isso. Eu sou empregador, sou eu que preencho as informações na folha de pagamento. Mas eu não posso colocar na folha de pagamento uma pessoa que não possua a qualidade segurada obrigatória. Isso é uma falsidade ideológica, porque o que eu coloquei ali é uma mentira, tá? Falsidade ideológica, mas está dentro do artigo 297. Se cai na tua prova, trata-se de uma falsidade contra a Previdência que está prevista como uma forma, né, uma forma de falsidade de documento público. Na carteira de trabalho,
e previdência do empregador ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência, declaração falsa da que deveria ter sido escrita, né? Eu pego lá na carteira de trabalho do meu empregado e digo que ele tirou férias, que ele gozou férias num período, que é mentira, ele não gozou, ele estava trabalhando, tá? Isso seria também uma forma de falsidade desse parágrafo 3º. E em documento contábil, inciso 3, ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido constado, da que deveria ter constado. Caso típico, realmente, falsidade ideológica. O parágrafo 4º, né, para terminar essa aberração jurídica criada, né, com essa modificação, nas mesmas penas incorre quem omite, porque falsidade ideológica não é só inserir, é omitir, omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º o nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços, que são informações fundamentais, indispensáveis para a Previdência. E aí a gente tem a falsificação do documento particular, já no artigo 298, e eu queria dizer uma coisa a vocês. Tudo que eu falei em relação à falsidade de documento público, você aplica a falsidade de documento particular. A única mudança aqui, que é uma falsidade material também, por isso que você aplica tudo, é que aqui o documento não tem natureza pública, nem por natureza, nem por equiparação. Toda falsificação material que não for incidente sobre um documento público terá, se não tiver um tipo penal especial, terá incidência, portanto, sofrerá incidência do artigo 298, porque, não sendo documento público, ele, por exclusão, será um documento particular. Então, o documento particular é aquele em que não há participação na sua confecção do ente estatal, nem de forma direta, nem de forma indireta. Então, o artigo 298, veja, tem uma redação muito parecida com a do 297, ele fala falsificar, no todo ou em parte, documento particular, ou alterar documento o particular verdadeiro. Então, mais uma vez aqui, a gente tem uma falsificação feita através da imitação ou através da alteração. A diferença é que aqui o documento é particular e a pena, olha, é menor, de 1 a 5 anos de reclusão, além da pena de multa, tá? E aí que os seus aspectos gerais, idênticos praticamente à falsidade de documento público, tá? E aí é só você verificar isso, ó, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo o Estado, que é o sujeito passivo principal, o terceiro lesionado, que é secundário, eventual, objeto jurídico é a fé pública, a conta típica é a alteração, na verdade é fabricação através da alteração, né? É a falsificação através da fabricação ou através da alteração. O elemento subjetivo é o dolo, consuma-se o crime com a falsificação, independentemente do dano à vítima, já que ela é uma vítima eventual, é possível a tentativa e a ação penal pública e incondicionada. Só um detalhe importante que as bancas de concurso têm cobrado, ainda têm cobrado, em relação a uma modificação, não diria recente, mas que não faz muito tempo que foi inserida no Código Penal, foi o parágrafo único do artigo 298, que diz que para fins do disposto no caput, quer dizer, falsificação de documento particular, equipara a ser documento particular o cartão de crédito ou cartão de débito. Então não interessa quem confeccionou o cartão de crédito ou o cartão de débito. Se foi um banco público, se foi um banco privado, é irrelevante. O código diz que todo cartão de crédito, todo cartão de débito, seja ele emanado de qualquer banco, estatal ou não, tá? Ele se vier a ser falsificado, ele é objeto do crime do artigo 298. E aqui no 299 a gente já tem a falsidade ideológica, né? A regra geral, digamos assim, da falsidade ideológica que nós temos no Código Penal. Porque a falsidade ideológica é aquilo, é inserir no documento, fazer inserir no documento, omitir no documento uma informação que deveria constar. Tá? Então, do ponto de vista da forma, da estrutura, o documento, como eu já expliquei, é perfeito. O problema é que alguém insere no documento informações que não correspondam à realidade. Então, o artigo 299, ele diz o seguinte, ó, omitir, tá vendo? Em documento público ou documento particular. Faz diferença se o documento for público? Faz diferença, Ricardo, se o documento for particular? Faz. E faz diferença, sabe por quê? Porque se o documento ele tiver natureza pública, a pena é uma. Se ele tiver natureza particular, a pena é outra. Olha aqui a pena combinada à falsidade ideológica. É reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento for público. Nossa, não consegui fazer uma linha reta. Enfim, coordenação motora 0. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Agora sim.
e reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$ 500.000, uma multa inexequível, né, se o documento for particular. Então você tem aí, né, duas penas distintas para a hipótese da falsidade ideológica, incidir sobre o documento público ou incidir sobre um documento particular. O Código podia ter feito isso, não era? Em relação a 297 e 298, um tipo penal só com 2 penalidades, caso o documento fosse público ou particular. Ele preferiu dividir lá e aqui trazer num tipo penal só. Mas vamos lá, a gente não terminou não. Omitir no documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir. Qual a diferença? Inserir é aquela pessoa responsável pela confecção do documento, insere no documento uma informação que não corresponde à realidade. Fazer inserir é quando você usa de uma terceira pessoa para colocar no documento a informação falsa. Tá? Então, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar. Isso aqui é um elemento subjetivo especial do tipo, é o dolo específico, né? Não é simplesmente omitir, inserir ou fazer inserir. O crime só estará configurado se você fizer tudo isso com a finalidade de prejudicar direito, de criar obrigação ou de alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante, tá? Vamos ver os elementos do crime de falsidade ideológica. Qualquer pessoa pode praticar o delito, sujeito passivo, a vítima principal, o Estado. O terceiro lesionado é uma vítima secundária. O objeto jurídico é a fé pública, no que diz respeito, como eu disse, à veracidade das informações. É um crime de múltipla conduta, então você pode praticar o crime omitindo declaração, né, a que você estava obrigado a prestar, inserindo uma declaração falsa ou diversa da que deveria constar do documento, ou fazendo inserir. A gente chama de inserção indireta, que você se utiliza de uma interposta pessoa. Declaração falsa ou diversa da que deveria constar do documento. Geralmente os alunos perguntam, como assim usar uma interposta pessoa? Uma secretária, por exemplo. Você pede uma secretária para que a secretária faça um documento, produza um documento com informação X, com informação Y, com informação Z. Né? E a coitada, seguindo a sua ordem, insere no documento. Depois você vai dizer assim, mas não fui eu. Quem fez esse documento foi a secretária. Tá? Ela fez mediante a sua ordem, diante da sua ordem. Então o elemento subjetivo é o dolo, exigindo-se um dolo específico, não basta ter consciência e vontade de omitir, inserir ou fazer inserir, mas com o fim de prejudicar direito, de criar obrigação ou de alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Consuma-se o crime com a prática de uma dessas condutas. É possível a tentativa na conduta de fazer inserir, na conduta de inserir ou você insere ou não insere, e na omissão ou você omite ou não omite, não tem meio termo, as condutas são unissubsistentes. Tá? Mas na conduta de fazer inserir é possível se falar em tentativa e a ação penal é pública incondicionada. Aqui no artigo 300 a gente já tem uma forma específica de falsidade ideológica, né? Ela não cai, essa falsidade ideológica, na regra geral do 299. Existe um tipo penal específico para essa falsidade ideológica que ocorre muito em cartório, né? Com o notário público, né? O titular do registro que vai fazer, sei lá, um reconhecimento como verdadeira de uma firma, de uma letra. Você assina um documento, aí tem que ter um reconhecimento de firma. Aí você vai a um cartório, a pessoa olha a assinatura e diz assim, mas peraí, essa assinatura não bate com a assinatura da pessoa que o documento apresenta. Mas a pessoa do cartório é tua amiga. E aí tu pede para que ela dê um jeito e ela reconhece a assinatura como verdadeira, mesmo sabendo que não é. Isso é o crime de falsidade de reconhecimento de firma ou letra. Tá? Você pode fazer isso em documento também que foi escrito à mão. É porque hoje não é comum mais, né, você ter documento escrito à mão, mas você pode reconhecer a letra do documento como tendo partido do punho um determinado indivíduo. Então, o artigo 300 fala reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, então não é qualquer pessoa que pratica essa infração, firma ou letra, que não o seja. Seja uma falsidade ideológica. Se o perito criminal for olhar aquele falso reconhecimento, ele vai dizer, olha, o papel é verdadeiro, é do cartório, o selo é do cartório, a assinatura é do titular do registro, mas se essa assinatura que ele reconheceu como verdadeira é ou não é, isso aí eu não sei. Teria que ver se a assinatura é verdadeira ou não. Se for falso e ele reconheceu sabendo que eu não era, aí isso é uma coisa que tem que questionar ele. Então é difícil, né, você constatar esse tipo de falsificação, mas ela
pode ser constatado e tem natureza ideológica. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento for público, e de 1 a 3 anos e multa, se o documento for particular. Aqui só os elementos gerais. Sujeito ativo você viu que é um sujeito ativo especial, o crime é um crime próprio, né? Tem que estar no exercício de uma função pública, por isso que eu coloquei apenas aqueles que possuem fé pública. O sujeito passivo, a vítima é o Estado, e o terceiro lesionado, uma vítima secundária, uma vítima, né, eventual, na hipótese do documento falso ter sido utilizado para prejudicar alguém. O objeto jurídico continua sendo a fé pública, a conta típica é reconhecer a firma ou reconhecer a letra como verdadeira, quando de fato ela não é. O elemento subjetivo é o dolo, não existe crime contra a fé pública culposo. Consuma-se o crime com efetivo reconhecimento, então, se o reconhecimento não se efetivar por circunstâncias alheias à vontade do agente, então haverá tentativa e ação penal pública incondicionada. Em sequência, a gente tem aqui o artigo 302, que trata da falsidade de atestado médico, uma conduta, infelizmente, bastante comum, bastante frequente. O médico dá um atestado dizendo que alguém está doente quando não está. É uma falsidade ideológica, uma espécie de falsidade ideológica que encontra um tipo penal específico, tá? Então diz o artigo 302, ó, dar ao médico, né, no exercício de sua profissão, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano. Até hoje eu não encontrei a justificativa para esse crime ter uma pena tão branda. Se você encontrar, você me avisa, tá? Eu não sei por quê. É um tipo de falsidade ideológica que tem uma pena ridícula. A falsidade ideológica tem pena de reclusão de 1 a 3, reclusão de 2 a 5, aí vem a falsidade de atestado médico e coloca uma pena ridícula de detenção de 1 mês a 1 ano só. Ah, Ricardo, mas tem pena pecuniária se houver interesse de lucro. Olha o que diz o parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Grande bobagem, né? Sujeito ativo é apenas o médico. Então, trata-se de um crime próprio, o Estado é o sujeito passivo principal, mas se esse documento for utilizado, e geralmente é para prejudicar alguém, esse terceiro lesionado será também vítima. O objeto jurídico é a fé pública, no que diz respeito à veracidade dos atestados. Conduta típica é dar ao médico, né, no exercício de sua profissão, um atestado falso. Então, dar ao médico falsamente atestado de doença não contraída pelo destinatário, por exemplo. Modalidade especial, como eu disse, falsidade ideológica. O elemento subjetivo é o dolo, então consuma-se o crime com a entrega do atestado ideologicamente falso, porque aqui o crime não é atestar, é dar. Você percebeu esse detalhezinho? É engraçado isso, né? Aqui o código não tipificou a conta de atestar, ele tipificou a conta de dar. Então só haverá crime se o médico desse, ele entregar o atestado que ele já tinha falsificado. Então com a entrega do atestado falso é que você tem a consumação. Então, é possível a tentativa do delito se o médico não conseguir fazer a entrega do atestado por circunstâncias alheias ao seu querer. E a ação penal tem natureza pública incondicionada, porque os crimes contra a fé pública, repito, são crimes de ação pública incondicionada. Agora, o Código não pune somente quem falsifica. Você viu aqui comigo até agora a falsidade do documento público, do 297, a falsidade do documento particular, do 298, a falsidade ideológica, do 299... Nós vimos aqui a falsificação de firma ou letra, vimos agora, né, também a falsidade de atestado médico. Tá? Mas todos os tipos que eu apresentei, eles falam da falsificação. E quem usa o documento falsificado? Por exemplo, o empregado da empresa que pegou o atestado com o médico, um atestado que dizia que ele estava doente quando ele não estava, e fez uso desse atestado falso perante a empresa. Veja o 304. O 304 fala fazer uso, né? Ou você usa ou não usa, por isso que esse crime não tem tentativa, eu coloquei até aqui, ó, não se admite tentativa porque o começo do uso já é considerado efetivo uso, ou você usa ou não usa. Então, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. E pena, qual é a pena? A mesma que é cominada à falsificação. Por exemplo, se o empregado de uma empresa usou um atestado médico falso, o médico não tem essa pena ridícula, a pena dele também é essa ridícula. Se você fez uso de um documento com a firma reconhecida, com a letra reconhecida de forma indevida, né? Então a pena sua que usou esse documento, não tendo falsificado, será a mesma pena do artigo 300. E assim por diante. Então, o artigo 304, quando trata do uso do documento falso, é um delito interessante porque ele não tem uma pena específica. A pena é a mesma que foi cominada à falsificação. Qualquer pessoa pode praticar essa infração, porque qualquer pessoa pode usar.
Lembrando que o falsário responde já pelo crime correspondente à falsificação. Então não responde pelo uso, ele responde só pela falsificação. Sujeito passivo, a vítima, o Estado é a vítima principal, e o terceiro lesionado, a vítima secundária. O objeto jurídico é a fé pública, conduta típica é fazer uso, utilizar o documento falso como se fosse autêntico, né? O elemento subjetivo é o dolo, com o primeiro ato de utilização já está consumado. Eu já disse que não admite tentativa, e os crimes contra a fé pública são todos de ação pública incondicionada, tá? Agora a gente tem algumas questões para a gente terminar o bloco. No crime de falsidade ideológica, a forma material do documento é inalterada, sendo apenas falso o conteúdo nele inserido. Correto, perfeito. Foi o que a gente viu, tá vendo? A prova aí do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, para analista de controle externo, cobrando justamente essa informação que eu trazia para vocês. Então, na falsidade ideológica, a forma, a estrutura é perfeita. O problema do documento diz respeito somente ao seu conteúdo, às informações que ele contém ou que ele deixa de conter. Questão 2. Acerca dos crimes contra a fé pública, o Código Penal dispõe, letra A, comete o crime de falsificação de documento particular aquele que falsifica bilhete ou passe de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Errada essa alternativa A, porque essa conduta que ele está descrevendo, na verdade, se amolda ao artigo 293 do Código Penal, que trata da falsificação de títulos ou papéis públicos. Então, isso aqui é uma falsificação de títulos ou papéis, tá? Que é o artigo 293 do Código Penal. B. Equipara ser documento público para fins de falsificação, né, o cartão de crédito ou de débito. Errado, porque ele equipara ser documento particular. C. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, perfeito. Título ao portador transmissível por endosso, sim. As ações de sociedade comercial, sim. Livros mercantis e o testamento particular, perfeito. É essa a resposta, letra C. Eu disse que isso cai muito em concurso. Isso está no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, a gente viu isso. D. No crime de falsidade material, de atestado ou certidão, é aplicável a pena de multa, ainda que o crime não tenha sido praticado, né, com o fim de lucro. Veja, se o crime for praticado com fim de lucro, haverá multa. Se não houver esse fim de lucro, não tem multa, o que faz com que a letra D esteja errada, né, para esse crime de falsidade material de atestado ou certidão, que é um crime previsto, você pode ver aí no artigo 301 do Código Penal. E aí a letra E, pratica o crime de falsidade ideológica aquele que falsifica no todo ou em parte documento particular verdadeiro. Aqui é falso, né? Se ele falsificou no todo ou em parte, como diz aqui a alternativa, documento particular verdadeiro, essa falsificação está falando de uma falsificação material e não da falsificação ideológica. Isso corresponde ao artigo 298 do Código Penal, quando o Código trata da falsidade de documento particular. Então a resposta é a letra C, está aí o gabarito, tá? E a última questão, descaracteriza crime de falsificação de documento particular, o quê? A falsificação de testamento particular. Como testamento particular é documento público por equiparação, né, nos moldes do artigo 297, parágrafo 2º, então não é falsidade de documento particular. B. Alteração de cartão de crédito verdadeiro. Perfeito. Cartão de crédito ou cartão de débito, pelo parágrafo único do artigo 298, leva à falsificação de documento particular. Aí ele coloca aqui, fabricação de papel destinado à arrecadação de tributo. Errado, antiga estampilha, né? Isso aqui é uma falsificação de títulos ou papéis públicos do artigo 293 do Código Penal. D. Adulteração de título ao portador transmissível por endosso. Isso é documento público por equiparação, né? Tal qual o testamento particular. E letra E, inserção, tá vendo? Falsidade ideológica, né? De declaração falsa em documento particular para prejudicar direito, isso é o 299, falsidade ideológica. Então a resposta aí, a letra B de bola, tá certo? Bom, com o tempo estourado e tudo, né, nós terminamos aqui a nossa apresentação para vocês da falsidade de documento público, das falsidades documentais. Estamos de volta aqui com direito penal, nessa tua preparação para as carreiras fiscais. E nós vamos conversar agora ainda sobre os crimes contra a fé pública, sendo que
vamos estudar uma outra parte dos crimes contra a fé pública depois de já termos visto, né, as falsidades chamadas de falsidades documentais. Nós vamos agora começar a estudar o que o Código chama de outras falsidades. E além dessas outras falsidades, também vamos estudar, né, a fraude em certames de interesse público, que é um dos mais novos dispositivos constantes dos crimes contra a fé pública, inserido no artigo 311-A do nosso Código Penal brasileiro, tá bom? Então, colocar aqui, como eu sempre faço, o nosso sumário de aula. Então, essa é a nossa meta, estudarmos os crimes contra a fé pública, as outras falsidades e também a fraude em certames de interesse público, como a gente tinha, inclusive, aqui mencionado, tá? E aí a gente vai começar estudando essas outras falsidades, né? Vamos começar falando sobre o artigo 306 do Código Penal brasileiro, que nos traz, né, o crime de falsificação no sinal empregado, contraste de metal precioso, né, empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária. É muito difícil que essa infração ela caia na tua prova, tá? Talvez a infração que vai mais cair das outras falsidades, cuja probabilidade é maior de incidência na tua prova, é a próxima, que se trata da falsa identidade, o artigo 307. Mas a gente não pode apostar nisso. Pode ser que o examinador termine colocando na tua prova uma questão do 306 das outras falsidades, porque ele sabe que geralmente os alunos, né, os candidatos, não estão bem preparados para essa infração, porque não é uma coisa tão corriqueira. Então, o artigo 306, olha o que ele fala. Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal, né? Aqui não é propriamente em cima de documento, não tem um documento aqui mais, a gente já superou a parte de falsidade, né, documental, mas você pode falsificar, seja fabricando ou alterando uma marca ou um sinal que tenha sido empregado pelo poder público no contraste de metal precioso. Então, quando a barra de ouro é cunhada, se ela recebe do poder público um sinal, a falsificação desse sinal representa o delito do artigo 306. Então, falsificar, fabricando, alterando, marca, né, ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou então na fiscalização alfandegária, tá? Ou usar a marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Aí a pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único, ele ainda fala que se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária, né? Ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, né? Pode ser também utilizado para autenticar um objeto ou para cerrar, fechar um objeto, lacrar um objeto ou comprovar o cumprimento de formalidade legal. Aí a pena será de reclusão ou detenção de 1 a 3 anos além da multa, tá? Qualquer pessoa pode praticar essa infração. O Estado é o sujeito passivo principal e o terceiro lesionado secundário. O objeto jurídico é a fé pública, né? Conduta típica é falsificar, seja através da fabricação ou através da alteração, e usar também, como o próprio dispositivo diz no finalzinho do caput, o sinal ou marca definido no dispositivo, falsificado ou alterado. O elemento subjetivo é o dolo, não existe espaço para culpa nos crimes contra a fé pública. Consuma-se o crime com efetiva falsificação ou com efetiva utilização, se for o caso de uso. É possível a tentativa, exceto se a conduta típica for de uso, porque você o usa ou não usa, não tem como tentar usar, e ação penal pública incondicionada, porque os crimes contra a fé pública são de ação pública incondicionada. Agora a gente chega no 307. O 307 é o delito de falsa identidade. Esse delito é muito importante para vocês, prestem muita atenção a ele. Tá? Então, eu já tinha dito isso, né, quando eu falei da falsidade documental, que é muito comum as pessoas acharem que se José se faz passar por João, se Maria se faz passar por Márcia, né, que elas estão praticando, nesse caso, eles estão praticando, nesse caso, uma falsidade ideológica. Não é. A gente já viu que falsidade ideológica é sempre uma falsidade documental. Se uma pessoa se faz passar por outra, o que ela pratica é um crime de falsa identidade. Se ela fizer isso para obter vantagem, se ela fizer isso para causar dano a alguém, ela pratica o crime de falsa identidade.
quem se atribui ou quem atribui a um terceiro uma falsa identidade responde pelo delito do artigo 307 do Código Penal. Se alguém assume uma identidade de outra pessoa, no sentido de se fazer passar por outra pessoa, responde pelo delito do artigo 307 do Código Penal brasileiro. Não é falsidade documental. Agora, se a pessoa tiver um documento e apresenta um documento falsificado, ela vai ser responsabilizada por este crime de uso de documento falsificado. Que, aliás, é um crime até mais grave que a própria falsa identidade. Tá? Então tem muita coisa para a gente analisar sobre a falsa identidade. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para todos vocês é que não há como confundir a falsa identidade do artigo 307 com a falsidade ideológica. A falsidade ideológica é falsidade documental. É diferente. Tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. O que é que o Código nos diz sobre a falsa identidade? O artigo 307 ele fala: atribuir-se, já tinha falado sobre isso, né? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. Agora veja, é atribuir a si ou atribuir a um terceiro uma falsa identidade com um intuito específico, com um elemento subjetivo especial, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a alguém. Esse é o objetivo específico do agente ao se atribuir uma falsa identidade ou atribuir a um terceiro uma falsa identidade. Ele quer obter vantagem, ele quer obter algum tipo de proveito próprio, alheio, ou para causar dano a alguém. Agora veja o detalhe, geralmente, quem se faz passar por outra pessoa tem o intuito de enganar alguém para obter uma vantagem econômica indevida. Não é verdade? Você se faz passar por outra pessoa para enganar e obter, assim, algum tipo de vantagem econômica indevida. Eu vou ludibriar fulano, vou me passar por cicrano, vou ludibriar fulano, que é vítima, e vou obter dele uma vantagem econômica. Isso é estelionato. Tá? Ah, Ricardo, mas é idêntico ao artigo 307. Mas o 307 é um crime menor. E o artigo 307, que a gente está vendo agora, ele tem natureza subsidiária. Ele só se aplica quando não for possível a aplicação de um crime mais grave. Então, veja o que eu estou dizendo, se a conduta de se atribuir ou de atribuir a terceiro uma falsa identidade configurar um tipo penal grave ou mais grave que o 307, você aplica só o crime mais grave. O 307 só se aplica na impossibilidade de você ter um crime mais grave para o caso concreto. Isso quem está dizendo não sou eu, Ricardo, não. Quem está dizendo aqui, olha, é o artigo 307 no seu parágrafo, na sua pena. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Geralmente é um estelionato, pode ser uma posse sexual mediante fraude, que é um crime mais grave de natureza sexual. Então, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, isso aqui a gente vê que o crime tem natureza subsidiária. Tem uma natureza complementar, ele só se aplica na falta de uma infração penal mais gravosa. E outro detalhe importante, você precisa prestar muita atenção, tá? Diz respeito à súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça. Ela consta, essa súmula, do teu material de apoio, e eu também transcrevi essa súmula aqui. Olha o que diz a súmula 522 do STJ. A súmula diz o seguinte: a conduta de se atribuir uma falsa identidade perante a autoridade policial, ela é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. A polícia vai à sua casa e pergunta: você é fulano? Aí você diz assim: não, não sou eu. Mentira, é você. Mas por que você está se atribuindo uma falsa identidade? Porque o delegado pergunta, ou a polícia pergunta, né, o agente da autoridade pergunta: se você é fulano, e você diz que você é cicrano, você diz que você é beltrano. Isso é uma falsa identidade. Você diz assim: para o que eu falei, porque eu não queria ser preso. Então, eu disse que eu era outra pessoa em autodefesa. Eu não posso responder por falsa identidade. O STJ diz nada disso. Você pode. Tá aí. A conduta de se atribuir uma falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Você não pode alegar uma identidade, aliás, atribuir-se uma identidade de outra pessoa, ainda que para isso você queira se defender de uma ação legítima
da autoridade policial. Presta atenção que essa súmula é muito cobrada, tá bom? Então, quem pode praticar a falsa identidade? Qualquer pessoa pode praticar o delito, não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo, é um crime impróprio. O sujeito passivo é o Estado principal, o terceiro lesionado, né, o secundário, se alguém for prejudicado. O objeto jurídico continua sendo a fé pública, a conduta típica é atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade, como a gente viu. O elemento subjetivo é o dolo, destacando aquilo que eu já tinha mencionado, né? E se exige um dolo específico, um elemento subjetivo especial do tipo, quer dizer que o crime só vai se configurar se a prática de se atribuir ou de atribuir a terceiro uma falsa identidade for ocorrer com o objetivo de obter vantagem ou de causar dano a terceiros, tá? Consuma-se o crime com a prática da conduta típica. Se você não conseguir praticar a conduta de se atribuir por circunstâncias alheias à sua vontade, isso pode acontecer quando a conduta for praticada por meio escrito, né? A gente tem, portanto, a possibilidade de falar na tentativa, e a ação penal é pública incondicionada para essa infração. Ricardo, quando eu era adolescente, eu não podia entrar nas boates. E aí, o que é que eu fazia para entrar? Porque eu era adolescente, eu não tinha ainda 18 anos completos. Eu pegava a carteira de identidade da minha irmã, ou eu pegava o RG do meu irmão e apresentava a portaria da boate para poder entrar. Porque meu irmão era muito parecido, minha irmã era muito parecida comigo, e, em geral, os seguranças não prestavam tanta atenção e eu terminava entrando como se fosse uma pessoa maior. Isso é crime? Bom, se o seu irmão, se a sua irmã, se eles cederam a carteira de identificação verdadeira, se cederam com consciência de que você iria usar para esse fim, sim, eles praticam crime. Você não, porque você era adolescente, isso é um ato infracional. Mas quem usa, sendo imputável, quem usa um documento de identidade alheio como se fosse próprio, documento verdadeiro, não estou falando de documento falso, que aí é uso do documento falso. Quem usa ou quem cede um documento verdadeiro de identificação para um uso indevido, né, responde pelo delito do artigo 308, que está aí na sua tela. O artigo 308 ele fala, olha só, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, o rol não é taxativo, é exemplificativo, tá? Passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento, tá vendo? Ele já abre qualquer documento de identidade alheia, documento verdadeiro, ele não está falando de documento falso, tá? Ou ceder, e aqui é para quem cede, não se pune somente quem usa, ou ceder a outrem para que dele se utilize, documento desta natureza próprio de terceiro. Então, responde pelo delito não só quem usa o documento como se fosse seu, mas também quem cede o documento para que outrem faça uso deste documento cedido. A pena aí é pequena, é verdade, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave, e isso mostra que também o delito do artigo 308 tem natureza subsidiária. Aqui nós temos os elementos gerais da infração, vamos verificar. Qualquer pessoa pode praticar o delito do artigo 308, é um crime impróprio, né? Não se exige uma qualidade especial do seu sujeito ativo. O Estado é o sujeito passivo principal, é a vítima principal, e o terceiro lesionado secundário, caso alguém se prejudique. O objeto jurídico é a fé pública, conduta típica é usar um dos documentos de identidade referidos, né? E aí depois ele abre, né? Ele fala, aqui ele fala em passaporte de eleitor, mas depois ele fala qualquer documento de identidade alheia. Documento que tem a natureza pública, né? Porque o passaporte tem natureza pública, título de eleitor, caderneta de reservista. É quando ele fala qualquer documento dessa natureza, né? É isso que ele quer dizer. Ou então ceder esse documento para que alguém faça uso dele. Aí ele pune não só o uso, mas a cessão. O elemento subjetivo é o dolo, com a prática de uma das condutas típicas, ou uso ou cessão, você tem a consumação. Não é possível falar em tentativa desse crime, ou você usa ou não usa, ou cede ou não cede. E ação penal pública incondicionada. No 309, a gente tem uma infração chamada de fraude de leis sobre estrangeiros, tá? Também é muito difícil a gente ter incorrência dessa infração em provas de concurso,
né? Mas é importante que você conheça. O 309 fala da conduta de um estrangeiro que, para entrar ou permanecer no território nacional, usa um nome que não é o dele, tá? E também é possível se punir por essa mesma infração aquele que atribui a estrangeiro uma falsa qualidade, né? Às vezes, através de documentos, atribui uma falsa qualidade ao estrangeiro, dizendo que ele é professor, que ele vai dar uma palestra, que ele é um engenheiro, que ele vai fazer uma obra. Mentira! Só para promover a entrada dele no território brasileiro, né? Uma entrada que, a princípio, se não houvesse tudo isso, seria uma entrada, portanto, irregular, uma entrada proibida. Então, o artigo 309 ele fala o seguinte: usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. A pena de detenção de 1 a 3 anos, além da pena pecuniária e da pena de multa. E o parágrafo único pune aquele, né, indivíduo que no Brasil termina atribuindo ao estrangeiro, olha só, falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. E aí a reclusão de 1 a 4 anos e multa, uma conduta até uma penalidade mais grave do que a combinada ao próprio caput. Então apenas o estrangeiro pode praticar esse delito, é um crime próprio quando se trata da conta do caput, tá? No parágrafo único, não. Aqui no parágrafo único, qualquer pessoa pode praticar o delito. Devia estar lá, inclusive, na explicação, né? Aqui, qualquer pessoa, tá? Pode praticar a conduta de atribuir ao estrangeiro a falsa qualidade. O sujeito passivo é o Estado, o objeto jurídico, né? Aqui não há propriamente um prejuízo de nenhum particular, né? Vou voltar aqui. Aí, pronto. Então aqui o sujeito passivo é o Estado, o objeto jurídico é a fé pública, conduta típica é usar, né, o nome alheio, usar um nome imaginário, né? Tudo isso é possível, desde que ele use um nome que não seja o dele, e na hipótese do parágrafo único, atribuir a falsa qualidade. O elemento subjetivo é o dolo, porque você, quando o estrangeiro usa um nome que não é o seu para entrar ou permanecer no território nacional. Isso é o dolo específico, o elemento subjetivo especial do típico. O elemento subjetivo especial do tipo, né? Consuma-se o crime com o uso do documento, com o uso do nome falso. Não é possível se falar nesse caso de tentativa, porque você usa ou não usa, tá? E a ação penal é pública incondicionada. Temos ainda o artigo 310, que trata a falsidade em prejuízo de nacionalização de sociedade. Na verdade, aqui a gente vai ver uma função de laranja, né? De um indivíduo, um nacional que funciona como laranja de uma empresa que, na verdade, não é dele. Então, por exemplo, uma empresa quer montar uma filial no Brasil, mas sendo que estrangeiros não podem explorar aquele tipo de atividade. Aí o cara está lá em outro país, aí pensa, poxa, essa atividade lá no Brasil é tão rentável, pena que essa atividade lá no Brasil, que é tão rentável, só pode ser explorada por brasileiros. Existe essa reserva de mercado na legislação. Já sei. Vou chamar uma pessoa lá do Brasil, um brasileiro, né? Vou propor a ele, pagar a ele uma quantia mensal, né? Para que ele se apresente formalmente como sendo o dono da empresa. Como ele é brasileiro, ele pode explorar a atividade. Agora vai explorar em meu nome, né? Para os efeitos legais, é como se ele fosse o empresário. Agora, na verdade, o empresário sou eu. Ele é meu laranja. Então, esse nacional que se presta a figurar nesse papel de laranja é quem responde pelo delito do artigo 310. Olha o que ele fala, o artigo 310. Vou mudar aqui a tinta da... Pronto, vou colocar um verdezinho, fica mais claro. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação de título ou valor pertencente, na verdade, a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou posse de tais bens. O estrangeiro não pode ter aquele tipo de ação, ele não pode ter aquele tipo de título, ele não pode ter aquele tipo de valor. E aí o que é que acontece? O estrangeiro, para poder ter isso, já que a legislação o proíbe, usa de um laranja. A pena desse laranja, desse nacional, é detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena de multa. Um sujeito passivo apenas os nacionais, né, os brasileiros natos e naturalizados. O sujeito passivo é o Estado, né, o objeto jurídico é a fé pública e a nacionalização de determinadas sociedades e bens, que é a proteção, isso acontece por razão de proteção à segurança nacional.
Conduta típica é assumir para, né, ferir norma jurídica proibitiva a propriedade ou posse de bem que na verdade seria de estrangeiro, posição de laranja que eu falei. O elemento subjetivo é o dolo. Consuma-se o crime com qualquer ato tendente à aquisição da propriedade ou posse do bem. A tentativa não é possível, ou você assume essa função ou não, e ação penal pública incondicionada, tá? A parte do Código Penal que trata das outras falsidades, que é o que a gente está estudando, ela termina com esse artigo 311. O 311-A é um novo capítulo de um artigo só. Fraude em certames de interesse público, que também tem uma incidência muito frequente nas provas de concurso nos últimos tempos, tá? Mas a parte das outras falsidades ela é concluída com a adulteração de sinal de identificador de veículo automotor, que é o artigo 311 do Código Penal. Veja o que diz o artigo 311. Adulterar, né, ou remarcar número do chassi. Não é adulterar ou remarcar o chassi, né, que é aquela estrutura metálica sobre a qual o carro é montado. Não. Quando a estrutura metálica ela é construída para a montagem do veículo, aquela estrutura recebe uma numeração que vai identificar o carro, né? Então, aquela numeração é o número do chassi. E aquela numeração é reproduzida em vários locais do carro. Às vezes você olha para a janela, né, para o para-brisa, e tem lá a numeração do chassi reproduzida. Ela é o número do chassi. Então, quem adulterar, quem remarcar o número do chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, como, por exemplo, a placa, a numeração da placa de seu componente ou equipamento, responderá com reclusão de 3 a 6 anos e multa. Adulterou sinal identificador de veículo automotor, numeração de chassi ou qualquer numeração que identifique o carro, como a numeração da placa, a responsabilidade incidirá nos termos do artigo 311 com pena de reclusão de 3 a 6 anos, além da pena de multa. Isso é muito grave, tá? Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, sei lá, um funcionário de um departamento de trânsito, a pena vai ser aumentada de 1/3, né? E incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou para o registro do veículo que foi remarcado ou adulterado, fornecendo de forma indevida material ou informação oficial. Aqui é uma conduta típica realmente de funcionários de departamentos de trânsito que vão ajudar nesse processo de, entre aspas, legalização de um veículo que teve essa numeração modificada, tá? Então, qualquer pessoa pode praticar esse delito. O sujeito passivo é o Estado, o terceiro lesionado é uma vítima secundária, tá? Mas ele é possível que o dono do veículo, eventual dono do veículo que teve a numeração remarcada. O objeto jurídico é a fé pública, a conduta típica é de adulterar, quer dizer falsificar, ou remarcar, quer dizer marcar de novo. O elemento subjetivo é o dolo, não existe crime contra a fé pública culposo. Consuma-se o crime, então, com a adulteração ou com a remarcação. Haverá tentativa se isso não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente, e a ação penal é pública incondicionada. Pronto, e aí a gente chega na última infração, né, a ser abordada nesse nosso encontro, que é a fraude em certames de interesse público, o novo artigo 311-A do Código Penal, que finaliza os crimes contra a fé pública. Veja que o 312, o artigo 312 já trata dos crimes contra a administração pública, é o crime de peculato. Então, os crimes contra a fé pública terminavam com adulteração de sinal, mas agora terminam com esse novo delito, a fraude em certames de interesse público. Faltou até o E aqui, não sei se você notou, enfim. Mas, enfim, o artigo 311-A. O 311-A fala utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de... se você utiliza, divulga de forma indevida com o fim de se beneficiar ou beneficiar alguém, né, ou de comprometer a credibilidade de um certame de interesse público, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, né, exame ou processo seletivo previsto em lei. A famosa cola eletrônica é um exemplo disso, é um exemplo de um crime do artigo 311-A. Um exemplo, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Esse crime, aliás, eu me lembro, ele foi colocado no Código Penal depois de um grande problema que houve relativamente ao vazamento de informações da prova do Enem.
tá? Do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, não sei se você lembra disso, tá? Ocorreu esse problema e aí, logo imediatamente em seguida, houve uma movimentação para que houvesse uma previsão legal de um tipo penal específico, como de fato aconteceu, é o 311-A. O parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Se da ação da omissão resulta dano à administração pública, já pensou? Aí tem que anular o certame, fazer tudo de novo, quer dizer, gasto público, tempo, etc. A reclusão é de 2 a 6 anos e multa, e aumenta-se a pena de 1/3 se o fato for cometido eventualmente por funcionário público. Qualquer pessoa pode praticar o delito aqui previsto, o Estado é o sujeito passivo principal, e a entidade que organiza o concurso e os eventuais candidatos são os secundários. O objeto jurídico é a fé pública, conduta típica é utilizar, quer dizer empregar, ou divulgar, tornar público, sem motivo justificado, o conteúdo sigiloso dos processos seletivos mencionados no dispositivo. O elemento subjetivo é o dolo, não existe crime contra a fé pública culposo, eu já falei. Consuma-se o crime com a prática dos comportamentos típicos, ainda que a vantagem ou dano buscados não sejam alcançados. Então, se por circunstâncias alheias à minha vontade eu não conseguir empregar ou divulgar, haverá tentativa, a tentativa é possível, e a ação penal é pública incondicionada para esta infração penal que a gente está estudando aqui, tá? Aqui já temos as questões, vamos respondê-las, tá? Colocar aqui uma caneta vermelha para a gente responder. Vamos lá. Primeira questão diz que ao participar de um concurso público, um candidato foi flagrado utilizando um aparelho eletrônico, transmissor e receptador de mensagens, com o objetivo de fraudar o certame. Nessa situação, o candidato praticou o crime de estelionato. Errado. Ele praticou esse crime novo do artigo 311-A, que é a fraude em certames de interesse público. Pronto, a cola eletrônica aí. Errado, portanto. Questão 2. Considere que um PRF, um policial rodoviário federal, em serviço de fiscalização de rotina, tenha abordado um veículo e verificado que os caracteres alfanuméricos das placas haviam sido alterados mediante a utilização de fita isolante, retirada no momento em que foi descoberta a fraude. Nessa situação, além da infração administrativa, claro, é cabível a responsabilização penal do autor, dada a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Perfeito, correto. A alteração da placa configura o delito do artigo 311 do Código Penal. Certo. Vamos lá. Terceira questão. O criminoso que, ao ser abordado por autoridade policial, atribuísse falsa identidade no intuito de não ser preso, praticará crime contra a fé pública, Praticará a falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. Não estando sua conduta acobertada pela autodefesa. Não está nos termos da súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, como a gente viu. Então, realmente, a questão está certa, porque está em consonância não somente com o artigo 307, mas também com o conteúdo da súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, espero ter sido claro o suficiente. Desejo a você, meu amigo, minha amiga, bons estudos. Se tiverem necessitando de alguma informação extra, quiserem tirar uma dúvida, não hesitem em me procurar pelo espaço do aluno, para que eu possa responder a sua dúvida, esclarecer algum ponto que para você tenha ficado eventualmente obscuro. Forte abraço, até uma próxima oportunidade com o SERS. Até lá.